Olá, boa noite a todos. Norma, saudade de você. Domingo, segunda-feira. Segunda-feira agora não havia, nem você nem o Arlindo. Um grande abraço. Walter, José Faria, está melhor? Espero que esteja. André Roberto, Aparecida, um abraço, obrigado pela presença. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Como vocês estão? Aqui estamos bem, graças a Deus. Choveu bastante, o dia ficou no começo do dia gostoso, sol, e depois agora nublou e choveu bastante, mas está ótimo. Nós vamos hoje abordar um assunto com o tema A Água Vai para a Água. Daqui a pouco a gente inicia o desenvolvimento desse assunto. Boa noite, Faria, um abraço, tudo bem? Ok, José Faria, que bom, né? Silvia, boa noite. Bem, antes vamos dar os recadinhos. Oi, Vânia, boa noite, tudo bem? Nós temos lives todos os dias às 18 horas. E também o canal no YouTube, onde essas lives depois são editadas e colocadas, não é? Essas palestras. E nós pedimos a todos que ainda não fizeram sua inscrição, que se inscrevam e compartilhem os vídeos. Boa noite, Alessandra. Os vídeos que lá se encontram com amigos, parentes, né? Deem um like e divulguem, porque é a forma de divulgar a doutrina espírita. Boa noite, Perpétua, Beth, tudo bem? E nós temos o celular da Casa Espírita, que é o 963004552. 963004552. Através desse número, né, podem enviar mensagem pelo WhatsApp, né, que nós responderemos. Pedidos, informações, e a gente responde. Como nós não temos ainda uma secretaria funcionando, né, na Casa Espírita em tempo integral, então nós estamos usando essa forma aí que é a internet, né, através do WhatsApp. Boa noite, Arielle. Tudo bem? Um abraço, obrigado pela presença. Bem, além disso, temos também as atividades presenciais. Olá, Marilda, boa noite, um abraço, obrigado pela presença. Nós temos também atividades presenciais de domingo com a palestra espírita às 9 da manhã, aberta ao público. Quarta-feira, que foi ontem, né? Às 20 horas, aberto ao público, o passe magnético. Quinta-feira, que foi hoje, né, às 3 da tarde. Obrigado, Arielle. Que então é o estudo da doutrina espírita. Sexta-feira, às 19 horas, nós temos a palestra evangélica. De segunda-feira, às 18h50, nós temos a assistência espiritual não inteiramente aberta ao público. Estamos abertos ao público mais para casos excepcionais de urgência. E em fevereiro a gente está pretendendo abrir ao público. Então, quem for na segunda-feira, houver necessidade, compareça, mas precisa chegar um pouco mais cedo, às 18h30, para passar por uma entrevista. Quinta-feira, às 16 horas, nós temos também assistência espiritual, mas é privativa aos médiuns. A partir do dia 1º de fevereiro, nós vamos ter duas outras atividades novas na Casa Espírita. Uma é online e a outra presencial. A online é o curso básico de Espiritismo. Boa noite, Rosa. Tudo bem? Obrigado pela presença. Então é o curso básico de Espiritismo, vai ser online, vamos usar a plataforma do Google Meet. Boa noite, Brandina. Obrigado pela presença, um grande abraço. E toda terça-feira, 19 horas. Então o curso começa dia 1º de setembro, vai ter um intervalo no meio do ano, mês de julho, o recesso escolar. Retoma em fevereiro, vai até o dia 6 de agosto. Então, é um curso para a gente aprimorar o conhecimento, o entendimento da doutrina espírita. As inscrições estão abertas, quem quiser, é só dar um toque e a gente inscreve. A inscrição é simples. A gente simplesmente adiciona ao grupo de WhatsApp e automaticamente está inscrito. Também, então, a partir de 1º de fevereiro, terça-feira, vamos ter aí a atividade presencial, que é o estudo do Livro dos Espíritas. Basta comparecer, não precisa inscrição, não importa o período que vá, no começo, agora em fevereiro, março, não tem problema. Qualquer período que for, vai estar sempre aprendendo, então
seria o estudo do Livro dos Espíritos, presencial na Casa Espírita, a partir do dia 1º de fevereiro, 19 horas. Em princípio, são os recadinhos, né? E a gente, então, agora vai para a prece. Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz e muita luz, graças a Deus. Um abraço a todos. Rosa, Brandina, eu já falei, né? Então, gente, o tema é esse, a água volta para a água. Se a gente estiver tomando banho, lavando uma roupa, lavando uma louça, ou quando demos a descarga no banheiro, que seja, a água ela vai para o esgoto, não é? E depois ela vai para o rio. Depois do rio ela vai para o oceano. Portanto, a água volta para a água. Por quê? Ela volta para o seu igual. Né? Ela volta para a sua essência. Então a água volta para a água. E os espíritos? Com os espíritos acontece a mesma coisa, né, no seu processo evolutivo. Então vocês vejam que a água, durante um tempo, ela vive em conjunto com outros elementos que não são a água, né, que são detritos, são esgoto. Boa noite, Emília. Obrigado pela presença, um grande abraço. Então, ela convive, né, com esses elementos impuros. Mas, depois de um certo tempo, de uma maneira, de uma forma ou de outra, ela acaba, não é, no fim, indo para a água, a sua essência. Ela volta lá junto daqueles que são os seus iguais. Com os espíritos se dá o mesmo. Quando os espíritos estão encarnados aqui no mundo, eles estão tal qual na parábola do joio e do trigo. O Senhor semeou trigo, mas à noite veio o inimigo e também ali espalhou e semeou o joio. De manhã veio o serviçal e falou: olha, nós identificamos que também tem joio misturado. O senhor não quer que nós arranquemos tudo? O Senhor disse: não arranque. Mesmo porque eles são muito parecidos e há o risco de você arrancar o trigo por engano. Então, deixai que cresçam juntos e depois, na hora da colheita, nós vamos separar. Não agora. E a diferença entre o joio e o trigo é substancial, porque o trigo, quando chega na época que ele está maduro, você pega o trigo, esbagaça assim na mão, fica aquela frutinha que é o trigo, e você sabe que ali é o trigo joio, você faz assim, só fica palha, não fica nada, não tem substrato, não tem fruto, não tem nada. Né? Então ele é vazio, na sua essência ele não tem nada. Então não é aproveitável. E na parábola fala para pegar então esse joio, que está vazio, que não tem nada, que não produz nada, e ata, não é? Amarra, não é? E põe fogo nele, acaba com aquilo ali, e separa do trigo. Então é como na história da água. Por um tempo ficam juntos, né? O joio e o trigo, ou seja, os espíritos de várias essências, de vários níveis evolutivos. Tem espírito mau com espírito bom, com espírito com propensão ao bem, com espírito com propensão ao mal, todos juntos, misturados. Até chegar ao ponto em que essa separação, inevitavelmente, ela é feita. E há sempre um tempo para isso. Não é? E o tempo é o tempo que nós estamos agora. Né? Os tempos são chegados. Só que tem um negócio, hein, gente? No mundo espiritual não tem essa mistura, hein? No mundo espiritual não é assim. Aqui no nosso mundo físico, quando o espírito está reencarnado, é que é. Mas, por exemplo, no mundo espiritual, que a gente sempre, quando fala em mundo espiritual, a gente sempre está falando em umbral, tá? Nós não estamos falando de mundos superiores, mundo espiritual superior, e nem os inferiores, que seriam trevas e abismo. Então, a gente sempre, quando eu estiver falando, a gente sempre está compreendendo
que no caso seria a quarta dimensão, que é o umbral. Então, por exemplo, lá no umbral, a gente tem um umbral superior, que é onde ficam as colônias espirituais. E nós vamos ter um umbral inferior, é um umbral grosso, onde ficam aquelas cidades umbralinas, não é? Onde os espíritos não têm acesso, só se for autorizado. Ou os espíritos de luz podem ir, eles conseguem ir, até não são identificados. Mas comumente não se consegue. Boa noite, Donizete, um abraço, obrigado pela presença. Não consegue ir, não consegue ter, não tem acesso. E você vai ter o umbral médio, que é onde se encontram a grande maioria dos espíritos quando desencarnam, que são aqueles vales, aqueles locais onde, por exemplo, André Luiz ficou. Então são aqueles espíritos medianos, porque nessa região do umbral, gente, desse umbral médio, que é para onde vão a maioria dos espíritos, não são de espíritos necessariamente maus. Não, André Luiz era mau? Não era mau. Era um médico, né, que exercia sua profissão, tinha os seus deslizes, alguns vícios, e desencarnou, foi para lá. Era um bandido? Não era um assassino, não era nada, era um médico, gente. Fazia o bem, até atendeu de graça algumas vezes. Né? A pessoa, por exemplo, que suicida, ela se suicida, é uma pessoa má necessariamente? Não, é uma pessoa que está desequilibrada, muitas vezes estava obsediada e acabou cometendo um grande equívoco, né? Achando que a solução para as suas dores terminaria com o suicídio, e não termina. A pessoa, nesse equívoco, vai para essa região do umbral, que é o umbral médio. E ali é um local de sofrimento, né? E fica ali. Então, agora, espírito mal mesmo, aí vai para o umbral grosso, aquele umbral lá daquelas cidades, onde ficam aqueles chefes de falanges e tudo mais. Outra coisa é trevas e abismo, que aí é mais para baixo, o nível de vibração é muito mais denso, e inclusive os espíritos que estão nessas regiões vibratórias sequer têm condições mais de reencarnar em razão do teor vibratório, que se tornou incompatível, né, com a encarnação. Mas no umbral não, no umbral ali é possível. Bom, e você vai ter um umbral superior, que são as colônias, as cidades espirituais, né, como por exemplo o nosso lar, para onde vão os espíritos que estão numa condição de maior equilíbrio e propensão já para sua regeneração. Então eles vão para lá. Mas, por exemplo, enquanto eles não apresentam uma condição mínima que lhes permita o socorro lá do umbral, e depois de estabilizados, podendo ir para as cidades e colônias espirituais, eles não vão. E se tentar ir? Primeiro que é difícil ir, que eles não sabem como fazer, porque é um nível vibratório diferente, então já não consegue. Vocês lembram no filme Nosso Lar? Que foi o ministro Clarencio, o Lísias e o Tobias para socorrer o André Luiz? A gente passou o filme Nosso Lar lá na Casa Espírita agora em dezembro. Então vocês vão lembrar daqueles que estavam lá, ou que viram um filme, ou que leram um livro. Então o ministro Clarencio, junto com Tobias e Lísias, foram lá para resgatar o André Luiz. Chegaram e começaram a atendê-lo, colocaram na maca. Outros espíritos, o próprio ministro Clarencio fez uma menção de ajudar, estendendo a mão, eles começaram a xingar, fazer impropérios, tudo, e no fim não foi possível ajudar. Porque mesmo assim também eles não tinham nem interesse nessa ajuda, não é? E nem mérito, e nem condições vibratórias para isso. Bom, aí o ministro Clarencio, não é? E também o Tobias, o Lísias, carregando o André Luiz, começaram a se afastar. Um pouco depois eles se converteram em luz e acenderam e sumiram. O espírito que está ali não tem condições de fazer aquilo, ele não sabe como fazer aquilo, ele acha que aquilo ali é uma mágica, que aquilo ali são espíritos que são anjos e tudo, que na verdade só alterou o padrão vibratório e ascendeu para um nível superior. Não é? E aqueles espíritos não sabem. Mas pode ser que algum lá saiba? Sim, espíritos, mesmo estando ali nas regiões inferiores, são inteligentes, eles podem conseguir. Mas conseguindo, eles conseguem adentrar a cidade, como Nosso Lar, por exemplo? Não conseguem. Porque ali tem uma barreira energética que impede, você não consegue entrar. A barreira, um campo de força, um campo de energia impenetrável.
Só consegue penetrar quem já apresenta o padrão vibracional compatível, daí, pela compatibilidade, entra tranquilo, não tem nenhum problema. Mas aqueles que não apresentam não conseguem entrar, porque há uma incompatibilidade. Ah, mas e se esse espírito descobrir qual é o código, a senha, ela digita e entra? Gente, não tem código, não tem senha. O código e a senha é a própria vibração amorosa da criatura. Portanto, isso não dá para você burlar. Ou você é ou você não é. Mas não dá para fingir? Não dá para fingir. Boa noite, Josefa. Tudo bem? Grande abraço, obrigado pela presença. A gente pode fingir aqui no mundo, tentando passar pelo que nós não somos verdadeiramente. Mas no mundo espiritual, o que você é o que você é. Sua vibração é a que te denuncia a sua condição espiritual. Não é? É como, por exemplo, o espírito que está lá no nosso lar e que quer, por exemplo, ir lá onde morava a mãe do André Luiz, que era a quinta dimensão. Ele consegue ir sozinho? Não, não consegue. Precisa acelerar a vibração para ele subir. A mãe dele fez isso, ele subiu e foi. Mas sozinho não consegue, porque a vibração dele é uma, o padrão vibracional é um, e na dimensão superior é outro. Então não dá, a não ser que você se transforme. Não é? Mas essa transformação não é simplesmente, eu quero me transformar agora, eu vou me transformar. Shazam! Não, não é assim. É um processo que implica em mudança de sentimento, que por sua vez reflete nos seus pensamentos. Vamos entrar nesse assunto agora também. Porque aquilo que nós sentimos, nós expressamos pelo nosso pensamento, pela nossa verbalização e pelas nossas atitudes. Mas a sede é o sentimento. A sede é o sentimento. Por isso que Jesus falou, não é? É que aonde se encontra o seu tesouro, aí estará o seu coração. Não é? Onde encontra o seu tesouro, aí estará o seu coração. Né? Portanto, aquilo que você tem dentro de você vai sempre se coadunar com aquilo que você vai expressar, aquilo que você vai atrás, aquilo que você vai buscar. Então, se o seu sentimento é um sentimento de vontade de riqueza, você vai lutar e vai viver para ir atrás disso. Você vai gastar toda a sua energia mental, todo o esforço que você vai fazer vai ser para conseguir isso. Por quê? Porque no seu coração ali está esse sentimento, esse anseio de riqueza. Se você, por sua vez, tiver o seu sentimento, no seu coração o sentimento de poder, você fará o que precisar para conseguir o poder, ainda que seja prejudicando o seu semelhante. No mundo espiritual superior, as coisas não são assim. Não é? Para começar, a escolha, por exemplo, de um governador de uma cidade espiritual, como, por exemplo, nosso lar, não há uma campanha eleitoral, não há inscrição, as pessoas não se inscrevem em partidos políticos e tentam, de alguma maneira, convencer o outro a votar nele. Não é assim. Simplesmente é feito um convite. Né? Os mentores que estão acima é que vão verificar a condição intelecto-moral daquele agrupamento de criaturas e vai fazer o convite para aquele que, se entender, estiver apto. É feito um convite. Como, por exemplo, ocorreu com Allan Kardec. Foi convidado à missão. Certa feita, Allan Kardec, inclusive, perguntou para o mentor, Espírito Verdade. Não é? Espírito Verdade, como nós sabemos, João Batista, ou o grande profeta de Jeová, o maior de todos os profetas de Jeová, que era o profeta Elias. Tanto que naquele momento da transfiguração de Jesus, quem é que estava ali? Moisés e Elias, o grande profeta Elias. E Jesus se transfigurou e conversou com ele, o que foi visto por Pedro, por João. Né?
Então, é feita a proposta, é feito o convite. E o Kardec foi convidado para a missão. A missão é do Espiritismo, de trazer o Espiritismo aqui para o mundo. E em certo momento ele perguntou para o Espírito Verdade, mas e se eu não quiser? Se eu não quiser fazer essa missão, realizar, implementar, como é que vai ser? Ele falou assim, olha, se você não quiser, você tem todo o direito, não é obrigado. Mas saiba você que já temos outro preparado para realizar essa missão. Ô, gente, os espíritos superiores não dependem de nós, não é? E esse espírito que substituiria o Kardec, no caso dele não aceitar, era Camille Flammarion, que era muito ligado ao Kardec, né? Inteligentíssimo. Camille Flammarion. Kardec não aceitava, eles acionariam Camille Flammarion, quando ele saísse do corpo, ele ia levá-la para a dimensão superior, e ele seria convidado, né, para ver se ele aceitaria. E com certeza não ia recusar. Né? Então, vocês vejam que nas dimensões espirituais, cada um fica no seu local compatível com a sua vibração. E as responsabilidades que são feitos os convites para os espíritos é conforme o seu grau de avanço intelecto-moral. Não é? Agora, aqui no mundo físico, onde nós nos encontramos, estamos todos juntos, porque aqui é o local onde é possível estar juntos para justamente permitir e possibilitar que nesse convívio haja uma maior facilidade para a transformação dos espíritos. Porque, vejam bem uma coisa, se ficarem juntos só os maus, gente, não sai disso nunca. Vai ficar um círculo vicioso e eterno. Para que haja uma chance, você precisa misturar. Porque daí acaba que o mal, em contato com os bons, eles poderão se espelhar nesses outros e começar o seu processo de transformação e de mudança. Se você mantém uma água estagnada, ela pútrida, essa situação se alterará? Não, ela vai continuar estagnada e pútrida. Mas se você pegar um balde de água limpa e despejar nesse balde de água suja, o que é que vai acontecer? Essa água suja, totalmente suja, escura, vai começar a dar uma clareada pela mistura. Ela não vai ficar límpida, mas ela já começa a dar uma clareada, porque se misturou. Então já houve alguma mudança ali. E justamente isso acontece pela possibilidade dessa própria diversidade de estar juntos ali, não é? No entanto, chega um tempo em que é preciso fazer uma aferição e se verificar qual o grau de transformação real e verdadeiro que os espíritos conseguiram obter. Porque conforme na parábola do joio e do trigo, não é para sempre que vão ficar juntos o trigo e o joio, é por um tempo. Qual é o tempo? Até a hora da colheita. Quando é a hora da colheita? Quando o trigo já está maduro. Não é? E aí então se vai fazer a separação, aquilo que é trigo e aquilo que não é. Aquilo que conseguiu mudar ou não. Então é uma parábola, né, gente? Na verdade é só um modo de contar para a gente tentar entender como é que funciona o mecanismo aí da vida. Então com os espíritos também ficam juntos. Né? Vêm espíritos mais ou menos, vêm também espíritos luminosos, sobretudo no tempo em que nós estamos agora, gente. Estão encarnando, porque eu falo encarnando porque tem muitos espíritos que nunca encarnaram aqui. Então estão encarnando e também estão reencarnando, e esses são os que já encarnaram outras vezes aqui. Mas tem espíritos de outros mundos que nunca encarnaram aqui, então estão encarnando aqui.
Gente, estão encarnando e reencarnando espíritos de luz em massa. Em massa. E espíritos sem luminosidade nenhuma também estão encarnando em massa. Porque é uma última oportunidade. Uma última oportunidade. Por isso que Jesus falou, quando os tempos forem chegados, que todo mal seja feito, mas que o santo se santifique. O que é esse todo mal seja feito? Que vai encarnar um monte de espíritos que são do mal tendente ao mal. É por isso que nós vemos no mundo, não só no Brasil, mas em todo o planeta, uma série de convulsões sociais, espíritos criando, inclusive doutrinas novas, medonhas, não é? E é por isso que também na Bíblia fala que nesse tempo o amor de muitos esfriará, porque não vai mais acreditar que as coisas vão mudar, né? E diz até que nesse tempo até os escolhidos poderão ser levados ao engano. Né? Os escolhidos seriam aqueles que já conhecem o Evangelho de Jesus. Então esses já sabem, né? Mas até esses poderão ser enganados, né? Por essas falsas doutrinas, falsos cristos, falsos profetas, não é? Mas hoje a minha amiga Alessandra me enviou um post, né, no qual ali mostra que um menino de 10 anos, né, apresentou uma tese, né, uma revista científica da Europa, Estados Unidos, pela qual ele conseguiu, por um sistema de internet, um aplicativo que ele criou, que comprova que as galáxias menores se aproximam e ficam em torno das galáxias maiores, que no nosso caso aqui é a de Andrômeda, não é? E que no caso, por isso que se formam constelações de galáxias. E em confirmação a isso, nós temos que em 1954, a LBV, Legião da Boa Vontade, foi entrevistar Chico Xavier. E foi formulada uma pergunta a Emmanuel, mentor de Chico, que se encontrava presente. Chico respondeu, né, o que Emmanuel disse para ele. E nessa oportunidade, a resposta à pergunta formulada é que existem aglomerados de galáxias, portanto, constelações. E naquela oportunidade, Emmanuel disse que a nossa galáxia está em conformação com a constelação de Andrômeda, a qual compõe inúmeras galáxias menores e formam então uma constelação, que é a constelação de Andrômeda. Essa entrevista ela foi depois publicada em um livro chamado Caderno de Mensagens, de 2008. E tem inúmeras outras perguntas fantásticas, as respostas de Emmanuel. Bom, então vocês vejam que realmente o que esse garoto agora de 10 anos está dizendo vai ao encontro do que disse Emmanuel lá atrás, no século passado. E vocês poderiam dizer, mas um menino de 10 anos, como é que ele pode afirmar uma coisa dessa? Inclusive sendo confirmado pelo que disse Emmanuel lá no século passado, é que, na verdade, tem 10 anos no corpo físico, mas é um espírito imortal e evoluidíssimo, que faz parte da nova era, nova geração. Então, esses espíritos que estão reencarnando ou encarnando agora no mundo, são espíritos da nova era, como está no livro A Gênese, de Kardec, capítulo 18. Via de consequência, esses são os espíritos que vão continuar aqui e que vão apontar caminhos e direcionar, eles vão ser no futuro os nossos pais, nossos avós, nossos professores. Nós vamos aprender com eles, se nós ficarmos aqui. Porque nós somos os espíritos que somos difíceis, porque senão a gente já estaria para outro lugar melhor. Mas nós estamos aqui ainda, então é porque nós somos daqueles que aprendem a trancos e barrancos. Esperemos que dessa vez a gente aprenda, não é? Porque se não aprender também, daí vai ter que ir para outro lugar.
Esperemos que não. Então, a quantidade de espíritos, e esses espíritos da nova era, além da inteligência, de um grau de inteligência avantajado, também a pureza de sentimentos. Daí voltando à questão dos sentimentos. Sentimentos elevados, sentimentos purificados. Não é? Que sempre visa o bem comum, a fraternidade, o amor, o cuidado com a natureza e com os animais. Uma característica é que não comem carne. Então vocês vejam que se nós tivermos 50% encarnado desses espíritos que não comem carne, já vai ter uma consequência óbvia. A produção de carne para o abate vai ter que ser diminuída a 50%. Então você vai ver que se um fazendeiro cria 100 animais para o abate, como 50% não vai consumir, ele vai ter que diminuir para 50 animais para o abate, porque senão ele não vai ter quem compre. Então, na medida em que encarna essa qualidade de espíritos, já vai começar a mudar também a questão da alimentação. São espíritos que tendem a viver mais na natureza, né? Pelo respeito à natureza, ter um cuidado com os animais em geral, com a natureza. Então, o modo de viver na cidade, em prédio, todo mundo um em cima do outro, embaixo do outro, isso bem a tendência é acabar. E viver mais assim no campo, na natureza, né? Respirando um ar mais puro, no contato com a terra, com a água, com as plantas, cuidado com a jardinagem, não é? Comer as coisas simples, mais saudáveis, sem agrotóxico, sem o processo de industrialização, né? Comer as coisas, você pega ali, tira uma espiga do pé, já dá uma esquentada nela, já come ali com... E como era antigamente. Antigamente, gente, não é? Você queria comer uma fruta, você subia no pé, pegava lá a goiaba, né? E comia, nem lavava. Mas se tiver bicho, aí, gente, a criança sobe lá e nem lava e come e pronto. Era assim. Eu, quando eu era criança, brincava de subir na árvore, né? Pegar fruta. Então era desse jeito. A gente vai voltar num período onde a vida era mais simples, né? Porque as coisas são simples, a gente que complica também, não é? Agora, se a gente conseguir viver dentro de um padrão de mais simplicidade, sem a preocupação com a manutenção cada vez maior de bens, porque os bens, eles são do mundo, não são nossos. Nada é nosso. O nosso corpo também não é. Então, nós vivemos no mundo como se nós fôssemos viver para sempre no mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós temos que entender que nós não somos do mundo, nós não somos espíritos. Tudo que tem aqui é para o nosso usufruto, mas não é nosso, não é para a gente carregar depois. Não, você desencarnou, fica tudo aqui. Tendo essa clareza, e tendo a clareza que a morte não existe, né? O que vai ser algo natural no futuro, porque no futuro, esse futuro, gente, é 20, 30 anos, não é tão longe não. As pessoas vão compreender que a morte não existe. Que o que existe tão somente é a vida. O tempo todo só existe vida, não existe morte. Que hora você está vivendo e se expressando em uma dimensão, que vamos chamar de dimensão espiritual, e lá você vai se expressar através de um corpo, e a vida lá é pujante como aqui, ou até mais. Ora você está vivendo nessa dimensão aqui, vivendo em um corpo oriundo dessa dimensão, portanto, ou você está vivendo a sua experiência nesta dimensão, utilizando-se de um corpo dessa dimensão, ou você vai estar na outra, que é espiritual, a mesma coisa. Mas você vai estar vivo de toda forma. Então a morte não existe. E, no entanto, o planeta inteiro morre de medo disso. Morre de medo disso. Não é? Uma das coisas que nos mundos evoluídos não tem, gente, é cemitério. Então, quando vem lá os ETs, eles vêm assim, passam por cima assim no planeta, eles olham aquele montão de cemitério e falam assim, ali só tem espírito atrasado, vamos embora para outro lugar. Que eles ainda acham que a morte acaba com tudo, não é? Então, gente, a água volta para a água, porque o igual volta para o igual. A lei da atração. É a lei da atração. Eu sempre digo, maconheiro gosta de andar com maconheiro. Então, as pessoas que têm um padrão vibracional da violência, eles vão andar com violento.
As pessoas que têm amor no coração, elas vão estar juntas com outras que têm amor no coração. E você é atraído e atrai conforme o seu sentimento. Então, se você gosta de violência, não é? Gosta de poder, você vai estar junto com os seus iguais. A água volta para a água. E os espíritos estão com os seus iguais. Mesmo aqui na dimensão física onde nós estamos, onde há um ajuntamento de seres no mesmo mundo, ainda assim há uma certa... Há uma afinidade entre os espíritos que eles ficam em blocos, né? em nichos distintos. Né? Uma pessoa, por exemplo, de alta intelectualidade, ele não vai ter o que conversar com uma pessoa iletrada. Ele não vai ficar, ele pode ficar ali 1 minuto, 2, mas ele não vai querer ficar. Ele vai ficar com os amigos deles, né? Doutores, pessoas que são filósofos, e que têm o que conversar, o que dialogar, porque tem afinidade. A água volta para a água. E os espíritos, pela lei da atração, também vão estar juntos. E que possamos, então, estar juntos com espíritos iguais a nós ou melhores, não é, gente? Para a gente poder melhorar e crescer, que a gente é pequenininho. Mas desde que a gente se predispõe a melhorar e crescer, amparo não falta. E os espíritos que estão acima de nós, percebendo isso, quando a gente dá um passo na direção dele, eles dão 1000 na nossa, para nos ajudar, não é? Então, basta a gente dar o primeiro passo para a nossa transformação, tá certo? Então, a gente vai encerrando com uma prece, já estamos no horário mesmo, que já nos chama para encerrar. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz. Beijo no coração de todos, um grande abraço, boa semana, o que falta ainda para todos nós. Fiquem com Deus e até sábado. Bye, bye.